Boa noite a todos, aos que estão chegando. Nós iremos concluir o capítulo 2, ficaram só algumas questões a serem colocadas. E eu gostaria de dizer que as perguntas, se nós só lermos as perguntas e tentarmos esclarecê-las, fica um pouquinho difícil, porque às vezes exigem alguns conhecimentos preliminares do assunto, porque só a pergunta direta com a resposta, muitas vezes, aqueles que estão chegando, não possibilita a compreensão. Então, eu peço mais uma vez, assim, desculpa por não estar seguindo as questões uma a uma, mas explanando os conteúdos para que vocês possam, ao ler as questões junto comigo ou sozinhos, entendam o que está sendo colocado ali. Porque nós vamos ter que sempre ponderar que estas perguntas foram feitas em 1750 e poucos, numa linguagem, né, ali onde os espíritos não podiam trazer todas as informações. Muito foi revelado pela ciência após esses quase 200 anos, então é importante algumas explicações paralelas, anteriores ao capítulo. E, como falei para a Roseli, para a Dora, eu achei que não ia estudar muito nesse curso, achei que sabia para dar aula, porque sempre dei aula na Seara, mas está sendo um grande desafio para mim também. Estou estudando mais do que no curso do Evangelho, porque estou estudando biologia, estou estudando física, para tentar entender conexões que antes eu não entendia, e hoje eu entendo quando Leonardo da Vinci dizia, Kardec dizia, que todas as ciências estão interligadas em um saber só, um único saber. Nós aqui, pela nossa dificuldade de conhecimento, pela nossa dificuldade de evolução ainda, nós temos que separar pelas áreas o conhecimento, né, investigá-los de formas ali individuais, mas o conhecimento, ele é globalizado. Quando nós estudamos alguma coisa, nós compreendemos um todo. E essa lógica eu tenho aprendido nesses dois últimos cursos. Então, eu agradeço de novo a Dora e a Roseli pelo convite, porque está sendo um grande desafio. Estudar outras áreas para entender a lógica da espiritualidade, entender o desafio que é compreender a nossa existência, que é filosofia, é física, é biologia, é astronomia. E não é brincadeira. Não dá para a gente estudar espiritualidade sem estudar todas as áreas. Só não me peçam para continuar com a matemática, porque aí vai complicar mais, mas já vi que vou ter que estudar matemática. Então, hoje eu entendo a lógica de Kardec e a lógica de Leonardo da Vinci, que falavam que não é possível uma ciência para conhecer algo. E hoje eu fui estudar biologia, esses dias todos eu estava aflita para dar essa aula para estudar biologia, porque eu vi que sem estudar astronomia e biologia não ia conseguir. E fui estudar um pouquinho da Gênese também, o livro da Gênese, que fala do surgimento do nosso planeta, para entender sobre os mundos habitados, que nós sabíamos bastante na espiritualidade, mas na parte do desenvolvimento evolutivo da ciência eu não sabia e fui estudar. Eu peço desculpa se eu não consegui explicar direito, porque eu também estou estudando com vocês essa parte, mas achei necessário ultrapassar o conhecimento espiritual e ir também na ciência da biologia e da gênese, da física, da astronomia, para entender a criação do universo. Entender dentro do que nós podemos aqui, enquanto encarnados. Como nós dizemos em todas as aulas, o nosso conhecimento se amplia de acordo com a nossa evolução espiritual. Nós vamos subindo a montanha e esse esclarecimento vai ficando mais claro, mais objetivo, mais fortalecido dentro de nós. Só concluindo o segundo capítulo antes de começar o universo e os planetas, ficaram aqui duas questões que eu gostaria de falar com vocês sobre a última aula. A primeira delas é sobre a ponderabilidade, ou seja, a característica da matéria, que fala aqui,
Kardec, como Kardec conhecia física, conhecia química, conhecia tudo, ele fazia perguntas de natureza realmente conectada aos conhecimentos diversos para entender a lógica da espiritualidade, e ele pergunta aos espíritos sobre a ponderabilidade. O que seria isso vulgarmente falando? O peso, a ação da gravidade sobre a matéria. E aí os espíritos nos explicam o seguinte, que esta ponderabilidade, ou seja, esta condição de estar ligada ao planeta pela ação da gravidade, alguma estrutura de matéria é fácil nós entendermos, porque a ação da gravidade é direta. Mas os espíritos, eles têm uma natureza fluídica, e eles têm a parte perispiritual, que nós já estudamos um pouquinho, vamos estudar lá na frente, o que seria essa parte perispiritual, que é a ligação do espírito ao corpo. É uma roupagem, uma estrutura semimaterial. E Kardec pergunta, como seria isso? Se há uma gravidade, enfim, o que Kardec queria saber é o seguinte, se há uma gravidade no planeta, e a matéria está sujeita à ação da gravidade, como ficam os espíritos, a parte espiritual? Como essa parte etérea, os espíritos estão se deslocando, estão sob a ação da gravidade ou não? E aí Kardec explica que os espíritos carregam, após deixar a roupagem material, carregam o corpo espiritual e aquela parte perispiritual que registra as nossas vidas pretéritas, registra os nossos pensamentos, né? Todo aquele arquivo de vida individual registrado no perispírito. Esta parte, ela não é totalmente fluídica, ela tem uma parte totalmente etérea, ela tem uma parte também material, ela tem uma estrutura que não é só etérea. Mas esta estrutura espiritual não está sujeita à ação da gravidade. Então, quando ele se refere à matéria, os espíritos explicam o seguinte, a matéria tridimensional, de elementos primários e secundários, da estrutura de formação da densidade visual que nós temos aqui, da densidade tridimensional, ela está sujeita à ação. Os espíritos que não são somente fluidos, eles também estão sujeitos a ações da matéria, mas não recebem a ação da ponderabilidade, ou seja, não estão sujeitos à gravidade. Por isso, os espíritos, ao desencarnarem, podem levitar, podem se transportar, podem fazer deslocamentos na rapidez do pensamento. Então, essas perguntas sobre a matéria, nós vamos ver lá na frente o que os espíritos fazem, mas a gente vai entender que, mesmo eles não sendo totalmente etéreos, os espíritos desencarnados, e cada um vai ter uma densidade de acordo com a sua evolução, eles não estão sujeitos à ação da gravidade. Então, isso é importante entendermos. Onde nós vamos ver que cada planeta tem a sua ação gravitacional. Mas isso nós vamos estudar mais para frente. Por que é importante a gente estudar essa parte de física, essa parte que eu estou estudando agora? Então, vocês me perdoem que eu devo estar aí. Quem é da física, da química, me ajudem, porque eu estou estudando isso agora. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Se os corpos espirituais também carregam densidade material pela sua evolução, como é que eles conseguem desenvolver a levitação, o deslocamento? Como nós dormimos e conseguimos, ao nos deslocar, sairmos do corpo e ir a grandes distâncias, se não estamos caminhando, estamos na força do pensamento. Então, resumindo, para não ficar complicado, a ação da ponderabilidade, que pergunta Kardec aos espíritos, a ação da matéria está sujeita à ponderabilidade? Sim,
em corpos materiais aqui encarnados, mas o fluido espiritual, semimaterial, perispiritual, ele não está sobre esta ação. Senão não poderíamos nos deslocar. Tá bom? Deu para entender essa parte que eu demorei para entender, mas acho que consegui compreender quando ele fala da ponderabilidade nessas perguntas. O que Kardec pergunta sobre a matéria também que é importante a gente entender. Já vimos na aula passada que a base é o fluido cósmico universal, modificado, variando a sua organização molecular, ele se torna tridimensional, ele pode se tornar fluídico também, enfim. A estrutura molecular vai organizar a matéria, né? Ela se organiza. E a base dela depende do movimento e da força. Por que Kardec pergunta isso e traz esse ensinamento para nós? Por que força e movimento? Porque as moléculas espirituais, a parte espiritual, quando nós desencarnarmos, ela estará sujeita à força do nosso pensamento, ao movimento de acordo com o impulso de pensamento que o nosso espírito etéreo traz. Ou seja, para não ficar muito complicado, nós temos uma força e um movimento que dependerão do pensamento de cada um de nós. Então, o espírito, essa matéria espiritual, ela vai depender de distância, de força, de densidade, de acordo com os pensamentos. Ou seja, em suma, para a gente fechar esse capítulo, quando Kardec fala como que a matéria tem relação com a ponderabilidade? Existe? Existe. Mas na parte fluídica, como isso ocorre? Nós, apesar de sermos corpos semimateriais, não estamos sujeitos espiritualmente à ponderabilidade. Por isso nos deslocamos de forma rápida, de acordo com a nossa evolução. Nós vamos estudar que o pensamento nos desloca neste momento, daqui ao Japão, em milésimos de segundo, que o pensamento é muito mais rápido do que, talvez seja a mais rápida que nós temos aqui conhecidos nesta vida encarnada, nesta condição de evolução, onde nós, numa condição espiritual evoluída, nós vamos pensar no Japão, ter a vontade do impulso de ir, e nós estaremos lá. Isso não é agora, é numa condição espiritual de controle do nosso movimento, da nossa vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec pergunta aos espíritos, como seria se nós estamos aqui na força da ponderabilidade, na força da gravidade? Porque os espíritos, como que os espíritos conseguem se deslocar? Deu para entender por que Kardec faz essa pergunta em relação à matéria? O que ele queria entender nesse momento? Como os espíritos se locomovem, flutuam, se deslocam, se há uma gravidade. O nosso espírito também tem matéria. E quanto mais evoluídos somos, menos matéria carregamos, mas ainda na nossa tridimensionalidade de mundo de expiação e prova, nesta etapa de desenvolvimento, nós ainda temos muita matéria no perispírito. E mesmo assim, nos deslocamos facilmente. Então, o fluido espiritual não está sujeito à ponderabilidade. Tá bom? Entenderam essa parte? Eu gostaria que eu voltasse. Deu para entender? Será que deu, Rô? Deu para? Como eu estou estudando isso com vocês, para mim tá difícil. Deu, né, Rô? Deu sim. E também, se alguém tiver pergunta, né? Agora... Faz, porque aqui é complexo, mas por que Kardec... A gente fala, mas por que Kardec quer saber isso? Aí tem uma lógica. Kardec, todas as perguntas que ele faz em relação aos espíritos, como ele já era conhecedor de química, de física, de astronomia, de tudo, sabia todas as leis de Einstein, sabia tudo, para ele ele queria entender essa lógica. A Mônica está dizendo que deu para entender. Obrigada, Mônica. A questão do movimento. Como o espírito se movimenta? Pela sua vontade.
Então, aqui, quando ele fala qual é a base da matéria, movimento e força, são as duas estruturas básicas da matéria. E Kardec fala, é na força do pensamento que a matéria se desenvolve. Ou seja, existe uma relação direta entre matéria e espírito. Então, a gente vê as perguntas, mas o que Kardec está perguntando isso? Ponderabilidade, movimento, força primitiva da matéria. Em tudo ele queria saber qual a relação, qual a ciência que está por trás da espiritualidade. Tá bom? Então, quando ele fala a base da matéria, movimento e força, ele, em seguida, nos explica a vontade, a força do nosso pensamento nos dirige e dirige o nosso espírito. A nossa vontade, a nossa evolução espiritual, que fortalece o nosso pensamento, direciona a matéria. Isso com a desmaterialização, com a materialização. Os médicos espirituais, os grandes guias espirituais, eles têm as condições, têm a condição de se materializar. O que eles fazem? Cientificamente, eles utilizam a força e o movimento das moléculas para se manifestarem. Né? Então, a materialização nas curas, a desmaterialização, tirar um tumor, um guia que consegue fazer uma desmaterialização nas curas espirituais, eles estão mexendo com o quê? Com a matéria, com as forças de movimento e vontade. Por isso, Kardec faz as perguntas, ele quer entender como a matéria reage ao pensamento, como há uma cura, porque existiam curas naquela época que começaram a aparecer. A parte mediúnica, na época de Kardec, começou a pipocar efeitos, fenômenos, mediunidade, curas, transporte, deslocamento de coisas. Todas as manifestações espirituais ocorreram, e ele queria entender como o pensamento atua sobre a matéria. Tá bom? É complexo, mas a gente, ao longo do livro, nós vamos decodificando melhor essas informações. Tá? E acaba o capítulo dizendo: o espaço tem buracos vazios, existe algum lugar no universo que não tem energia, matéria, finalidade, existe algum vácuo? Não existe. Os espíritos nos respondem que tudo está preenchido pela força de Deus, pela força etérea, nós não enxergamos, não conhecemos. O que nós conhecemos do universo é uma partícula ínfima, mínima. Nós não conhecemos nada do universo ainda, nada. Nós temos ali uma parte, um exemplo, e nós nem sabemos se essa continuidade se duplica, ou seja, se as novas etapas de imensidão do universo são iguais, se desdobram. Por enquanto, nós sabemos, temos aí um estudo de uma parte muito pequena do universo, tá? Muito pequena. E eles diziam o seguinte: nada está ocioso, nós não revelamos ainda, não conseguimos revelar, e vocês não conseguem entender. Não há a ociosidade para Deus. O Criador tem um propósito para tudo. E aí vem o capítulo de hoje, que vocês vão ter que me perdoar, porque não é fácil, e eu vou tentar explicar cientificamente, para depois fazer a relação com os espíritos, com o livro das perguntas do Kardec. Mas antes da gente entender as perguntas do Kardec na formação dos mundos, eu vou explicar, ou tentar explicar, aí o pessoal da área de ciências me ajude, como começou o universo, para a gente fazer uma relação com as perguntas de Kardec. Tá? Se a gente começar a falar das perguntas aqui, não vai ter uma lógica. Então, eu vou falar um pouquinho como os cientistas entendem a criação do universo, para a gente fazer uma relação com esse capítulo. Tá bom?
Então, acho que todos já ouviram falar nessa grande explosão que houve. Os cientistas chamam do Big Bang, a grande explosão, que seria a consciência científica de formação do universo, onde nesta explosão, milhares, bilhões, eu não sei nem falar quantas, partículas foram dispersas, e estas matérias, estas energias, tanto espirituais, como nós estudamos, que os espíritos já nos explicaram, existem energias fluídicas que nós não vemos, não conhecemos, e não sabemos ainda nem o que irão desenvolver. E existe a matéria, baseada nos princípios da ciência molecular, que estavam todas espalhadas neste grande início, vamos dizer assim, neste grande fenômeno de início da compreensão de vida do universo. Uma grande explosão, este pó se espalha por tudo, e destas partículas mínimas, que eu nem sei o nome que os cientistas dão, começaram a se desenvolver movimentos, né, pelos fluidos, certamente universal, pelo fluido universal, movimentos, como ele fala aqui, Kardec, força e movimento, e a condensação de corpos e astros, que nós conhecemos uma parte deles, que são os astros. Todas as matérias que os cientistas detectam no universo. Planetas, sóis, estrelas, cometas, asteroides. Então, tudo que há de matéria no... Não, asteroide não, desculpa, asteroide acho que não é. Tudo que há de matéria formada por esta condensação é um astro. A Terra é um astro, o Sol é um astro. Então, estes astros visíveis à ciência, né, visíveis corpos aparentemente tridimensionais, por exemplo, Saturno são gases, né? Nós achamos que ele é matéria, mas os cientistas já descobriram que Saturno não é matéria, Saturno é fluídico, são gases. Então, explicando grosseiramente, porque eu sou professora, né, de humanas, então para mim isso é uma loucura explicar, mas esses corpos foram se condensando e formando o universo. Um universo que se multiplica, e isso em bilhões e bilhões e bilhões de anos. Tinha data aqui, mas eu não lembro agora, que os cientistas estipulam que seja. Se alguém souber. Então, o que a gente tem hoje? Nós aqui na Terra, encarnados, nós temos um retrato de uma parte do universo, sabemos pela metafísica, ou seja, pela continuidade da ciência lógica, que não é comprovada ainda, mas que pela ciência comprovada existe uma sequência lógica, científica, que nos leva a entender, e como Einstein já dizia, dos mundos paralelos, que nós agora estamos conseguindo entender, há ainda um véu à nossa frente, onde atrás deste véu existe um conhecimento que nós ainda estamos engatinhando. E de acordo com a nossa evolução, esse conhecimento vai se ampliando, vai retirando este véu da nossa frente e vai ficando cada vez mais claro para nós o que é o universo. Então, hoje nós temos o quê? O planeta Terra, né, que foi construído pela condensação destas partículas dispersas por essa grande explosão. Isto é a explicação científica. E gerou em cada planeta, de acordo com a obra de Deus, o Mateus está trazendo a informação aqui, 13,5 bilhões de anos atrás. Obrigada, Má. Então, o que nós tivemos? Na obra divina, uma criação perfeita,
onde estes astros, por um processo de forças magnéticas, eles se atraem, formando os sistemas. Então, hoje nós estamos num sistema que foi formado nestes bilhões de anos, e onde a vida orgânica, como fala este capítulo, já estava presente nesta formação fluídica do nosso planeta. Vamos falar só do nosso planeta, porque se a gente falar todo o universo dos planetas, não vai dar. Então, assim, o que nós temos na Terra? Nós temos a vida orgânica, a vida mineral, né? E essas formações, elas já estavam em condições fluídicas para se desenvolver na Terra no momento certo. Então, voltando, quando houve essa condensação da Terra, a Terra era uma bola de fogo quente, era uma coisa muito, não sei se era fogo, mas era muito quente. Era uma massa quente, que não tinha água, não tinha nada, era uma massa quente. Em bilhões de anos ela se esfriou, ela foi se esfriando, não sei se bilhões aí ou milhões, ela foi esfriando. Quando esta bola quente foi esfriando, ela foi soltando gases, soltando vapor. Deste vapor começou o quê? A umidade e a chuva. Imaginem a chuva que é para formar oceanos. Então, é aí a fase que nós temos, a Pangeia, que era água e uma massa que foi se esfriando, foi formando a crosta terrestre. Então, imaginem, isso foi a construção. Olha, o Matheus está pondo 4,5 bilhões de anos. Então, era calor, resfriou, umedeceu, veio chuva, resfriou a superfície, fez o oceano. Não fez o oceano de repente. Imagina que o oceano foi criado, foi formado com essas chuvas. Deviam ser chuvas assim, né? Que foi a evaporação desses gases todos. Com a formação da crosta. Ah, André, obrigada. O André está dizendo que essa bola quente é a magma. Obrigada, Má. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, essa placa única foi se deslocando, formaram os continentes. Não era nem continente, era 2 pedaços só. Tinha vida e não tinha vida humana, não tinha vida animal, não tinha vida vegetal. Tudo era ainda construção mineral. O planeta se formava numa construção mineral. Com milhões de anos, começam nas águas os fungos no fundo dos mares, as bactérias, que eram os primeiros sinais de vida no planeta. Vida porque tinha um ciclo, nascia, crescia e morria, se reproduzia e morria. Então, era o primeiro ser que pertencia à Terra com vida. Dessas bactérias, as algas, depois os animais, os peixes, e aí vai, os peixes e toda a vida marinha, que se torna anfíbia, porque anfíbio começa a sair dessa água, em milhões de anos começa a sair dessa água, vivia na água e vivia na terra. Dos anfíbios vieram os répteis. E assim foi o crescimento do quê? Da vida vegetal e o começo da vida animal. Nós vimos na segunda aula, quando nós chegamos, né? Primatas, e aí começam os primatas, uma espécie desenvolvida de primatas, com desenvolvimento de raciocínio mais peculiar, traz a raça humana. Por que eu fiz esse percurso com vocês rápido, muito imperfeito ainda, porque eu estudei esses dias tudo isso, mas esse percurso todo nos mostra que tudo isto que houve na Terra tinha uma lógica de vida, uma sequência de vida, onde estes seres que surgiriam, estas energias que fariam parte do planeta, tanto espiritual quanto material, já estavam
em volta da nossa atmosfera, que foi formada com estes gases, neste calor todo do magma, eles já estavam ali, cercando o nosso planeta, aguardando o momento correto que a espiritualidade maior, responsável pela organização planetária, daria aval para a vida começar no planeta. Então, arrepia a alma da gente imaginar que existe uma estrutura espiritual muito evoluída, responsável pela organização material e o desenvolvimento de vida para a recepção de espíritos, nós, encarnados, que precisávamos desta morada. O estágio em que nós estamos precisou desta organização de milhões de anos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Kardec pergunta, quando nós nos perguntamos, nós podemos acreditar que o Pai realizou o mundo em 7 dias? Está errado o que está escrito na Bíblia? Não. Mas a forma como a Bíblia apresentava, os pergaminhos apresentavam, eles representavam um simbolismo, assim como as parábolas eram simbólicas. Não havia condição, há 2000 anos atrás, de compreender o que a ciência não tinha ainda condições de explicar. Os homens não tinham ainda medicamentos. Os homens não controlavam a lepra. Como é que eles iam entender o que Jesus já sabia sobre toda a construção do planeta? Então, eles colocam que Deus fez o universo pela sua vontade. Sim, é pela vontade e pela bondade de Deus que ele criou o universo. E nós conseguimos entender isto agora, começando a entender. Mas naquela época era impossível. Então imagina quando os profetas falavam que Deus criou o universo, criou a terra. Moisés, como que ele ia falar isso 2000 anos antes de Jesus? Então, quando a Bíblia fala estes pontos, não é que a Bíblia está errada. A Bíblia retrata o que os profetas trouxeram para nós de uma forma ainda simbólica. O que seriam os 7 dias? As etapas de criação, de desenvolvimento. Então, a gente poderia dizer que a etapa desta formação, né, da formação das águas no planeta, depois a formação geológica do planeta, a formação de vida do planeta, foram etapas representadas por dias. Então, quando nós começamos a estudar, nós entendemos que Jesus e os profetas não poderiam falar tudo isso naquela hora, porque a ciência não acompanhava o saber da humanidade naquela época. Quem já sabia tudo isso? Os grandes pensadores. E eles iam trazendo para nós estes conhecimentos que a ciência vinha atrás correndo para explicar. Mas eles já sabiam. O Cristo já sabia. Porque o Cristo é um dos organizadores do nosso sistema planetário. É um dos mentores do nosso sistema planetário. Então, essa orquestra, né, que organiza a espiritualidade para povoar a Terra, essa espiritualidade que organiza os espíritos que poderão encarnar neste planeta. Aí nós pensamos, com toda essa orquestra maravilhosa de desenvolvimento individual do planeta, sem pensar em Marte, em Vênus, estamos falando só da Terra. Como nós podemos imaginar que Deus criou tudo isto somente
para nós estarmos aqui. Nós humanos, ainda nessa dimensão de espiritualidade, somos muito orgulhosos. Nós achamos que Deus criou toda esta maravilha de astros, estrelas, sistemas, esses... agora me fugiu o nome, Capricórnio, como chama? As constelações... Ai, Mateus, me ajuda. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente fala, Deus fez tudo isso para nós apreciarmos. Não. Absolutamente não. Os espíritos respondem a Kardec. Todos os planetas têm uma finalidade. Todos eles são responsáveis pela evolução dos espíritos, pela evolução espiritual que desenvolve o ser individual e a matéria. Aí Kardec pergunta, e estes planetas se modificam? Qual a resposta? Constantemente. Eles podem surgir e desaparecer? Sim. Não no estalar de dedos, em bilhões de anos. O que nos faz entender que a Terra foi criada nestes milhões de anos e poderá se modificar também, como é hoje Saturno, um planeta gasoso. Como é Júpiter, um planeta gasoso. Haverão transformações na Terra que a ciência ainda desconhece. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós, ao estudarmos o Espiritismo, nós não podemos estudá-lo isoladamente, sem uma lógica científica. E quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a formação dos planetas, nós, na nossa vulgaridade de conhecimento, nós pensamos assim, será que existem ETs? Será que vai dar ser uma nave? Será que isto? Tudo que nós precisamos compreender necessita de uma base científica, para que a mistificação não se apodere dos nossos pensamentos. Existe vida em todos os planetas? Sim. Esta é a resposta dos espíritos. Ah, mas nós não vemos as civilizações. Estão na nossa dimensão? Não. Nós enxergamos, como nós estudamos, nós enxergamos as outras dimensões, as dimensões se enxergam entre si. Olha o que o Mateus está colocando. São conhecidas 88 constelações a mais... Peraí, Má. São conhecidas, constelações, essa me ajudou. Supõe-se que o universo... São conhecidas 88 constelações a mais, conhecidas pelos cientistas com o nome Andrômeda. Tem que estudar muito isso daí, porque eu não sei quase nada disso. Mas o que eu quero dizer, não vai dar para ficar falando. O meu signo é esse, então tudo vai ser assim na minha vida, porque os astros sofrem a influência, trazem influência sobre a minha pessoa. Então, Kardec também fala sobre isso. O que nós fazemos na Terra? Nós fazemos assim. Nós não buscamos o conhecimento e nós fazemos assim. Será que tem vida no outro planeta? Certamente não. Nós estamos aqui, somos privilegiados por este universo e estamos aqui engrandecidos por esta beleza universal. Errado. Todos os planetas têm vida, de alguma forma e de alguma manifestação. Vocês já leram que o Sol é a concentração de pensamentos de luz e amor dos mentores de um sistema? Sim. No Sol, o Sol reflete a força e o amor dos grandes guias e avatares do nosso sistema solar. Tudo isto que nós vamos aprendendo vai desmistificando aquela ciência vulgar que acha que os astros só estão ao redor da planeta Terra para trazer influência sobre as nossas marés, sobre a nossa personalidade. Aí Kardec fala, os planetas influenciam a Terra,
O magnetismo de cada planeta altera as reações das marés, dos nascimentos das crianças, mexem no nosso organismo, alteram o nosso psíquico. Mas eles não estão lá para isso. Existe uma força emanada de cada planeta e cada astro que interfere no todo. O que nós emanamos de energia negativa na Terra tem que ser aturada pelos planetas vizinhos, ou que estão em sintonia com a Terra. Os espíritos nos mostram que existe uma organização energética perfeita entre os planetas. Se nós não conseguimos energeticamente melhorar a energia da nossa Terra, nós estávamos fadados à destruição. Não estamos mais, mas estávamos com a possibilidade de deslocar a posição do eixo da nossa Terra. Isso a ciência já mostrou, que haveria o risco do deslocamento dos polos. Quem faz isto? Deus faz a criação perfeita. A interferência espiritual altera a matéria. Isso tudo, para quem está chegando, é difícil, porque é muita matéria difícil no começo do livro. Mas calma, que é só para a gente entender, assim, alguns conceitos, porque depois vai só para ir para o espírito, para a terra, para as questões de vida humana, mas para a gente entender a obra divina e conseguir interpretar, por exemplo, o que fala a Bíblia, né? Então, voltando, vamos nos apegar à astrologia e falar, eu só vou na astrologia porque os astros vão dizer como vai ser minha vida? Não. Nós precisamos ultrapassar o conhecimento egocêntrico que nós temos. Os astros interferem uns sobre os outros na força, no magnetismo, nas relações entre os planetas, mas o nosso livre-arbítrio, o nosso processo karmático definirá a nossa vida. Não adianta culpar o astro. Esta que é a verdade. Depende da nossa evolução, depende do nosso pensamento, depende da nossa vontade individual. Tá bom? Então, haverão interferências permanentes dos astros, dos outros espíritos, irão ter interferências dos irmãozinhos sofredores, iremos ter as interferências dos irmãos superiores, mas tudo está na nossa mão, no livre-arbítrio da nossa sintonia de pensamento. Nós vamos estudar tudo isso ao longo do curso, tá bom? Então, aí, vamos entrar no capítulo. Oi? Eu sei que você ia entrar. É isso. Foi isso, era isso que eu ia te avisar. Não, sem problemas. Estava muito boa a aula, eu também nem quis. Não dá para não falar da formação do universo para falar desse capítulo, porque ele vai falar da formação dos mundos, porque os mundos são habitados. Então, para a próxima aula, eu vou dar uma pimentada. Nós vamos falar quem habita os planetas, porque os espíritos nos contaram como esses planetas são habitados. Ah, então eu vou morrer e vou morar lá? Não, não é bem assim. Então, nós vamos estudar essa evolução infinita, maravilhosa, não é? Que Kardec nos deu a grande possibilidade de conhecer, e que não é disco voador, também tem, mas cada planeta com as suas questões. Então, nós vamos sair do misticismo e entender o que é realmente vida planetária, tá bom? Desculpa, eu falei tanto, quis explicar a ciência, porque eu estou aprendendo a ciência e aí eu me perdi no horário. Mas estava muito boa, né? Desculpa, eu estou estudando isso agora, viu? Então me perdoem. Obrigada, Andréa, obrigada, Matheus, me ajudem aí, porque a parte científica não é brincadeira, não. Agora, queria, antes de encerrar, falar que nós não temos pressa. Nós temos que entender bem os propósitos de Kardec. Por que Kardec fez essas perguntas? De onde veio essas perguntas? Kardec tinha uma lógica intuída pela espiritualidade maior para nos trazer conhecimentos que nos avançassem
espiritualmente todo o planeta. Tá bom? Então, só encerrando essa aula dizendo fé. Porque se o Pai criou tudo que ele criou, com o amor que ele fez, de uma forma perfeita, cada milímetro, nem milímetro o que ele não faz com as nossas vidas, né? E com os irmãos que nós amamos, que estão na espiritualidade. Então, todos estão sob os olhos do alto, todos, sob os olhos do alto.